Boa noite, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus. Mais uma vez, no dia do Senhor, nós vamos ouvir a sua palavra, vamos então meditar através de mais uma palavra de um profeta, como já fizemos em Jeremias. Dessa vez, abram suas Bíblias em Ezequiel, capítulo 14. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 14. Eu lerei dos versículos 1 até o versículo 11. Esse será o texto utilizado como base para a mensagem desta noite. Ezequiel 14, de 1 a 11. Acompanhe a leitura que eu farei desse texto. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei eles que me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz a casa de Israel: Assim diz o Senhor Deus: Convertei-vos e apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração, e tiver tal tropeço para iniquidade, e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem, e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei no meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele, e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade. A iniquidade daquele que consulta será como a do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então, diz o Senhor Deus, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós carecemos da iluminação que vem do Teu Santo Espírito para mais uma vez, através dessa porção da Escritura, possamos conhecer-te cada vez mais e melhor, também possamos ter orientação para a nossa vida e, sendo ela aplicada em nós, frutifique, para que verdadeiramente respondamos com fé, arrependimento e também a consequência das boas obras na nossa vida através da pregação da palavra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos ainda naquele tema de exílio ou de mini-exílio que nós temos dado durante esse período, que nós não podemos nos reunir fisicamente na igreja, e temos trabalhado de forma a cada domingo um pouquinho a respeito de como o povo de Deus encarou o exílio da Babilônia quando eles passaram por aquilo que passaram, quando Deus trouxe disciplina para o seu povo e acabou de alguma forma fazendo com que eles habitassem na Babilônia, e alguns ficaram, outros quiseram fugir por Egito. Nós temos visto, irmãos, que na verdade esse foi um período com bastante repercussão em questão de o que o povo vai fazer agora. Como nós viveremos no meio desse exílio? Nós percebemos que um restante que ficou em Judá foi tentado a fugir para o Egito e fugiu. Deus mesmo claramente dizendo, não façam isso, eles foram lá e fizeram. Nós vimos também pelo Salmo 137 que algumas pessoas que habitavam na Babilônia ainda assim ansiavam por Jerusalém, por Sião, ainda assim tinham então toda a esperança de voltar para sua terra, e provavelmente quando voltaram para sua terra, rejubilaram, regozijaram-se por estar ali, por terem voltado, mas também reconheceram que Deus traria juízo sobre as nações
que fizeram tais males, como a própria Babilônia e como no caso lá Edom, que foi uma nação que caçoou, que zombou de Israel quando Israel caiu para a Babilônia. Agora nós temos na nossa frente um texto que também fala um pouco a respeito de um povo que ficou na Babilônia. Também fala um pouco a respeito de pessoas que estavam vivendo na Babilônia e dentro da estrutura que nós estamos tentando utilizar aqui, é considerado como um mesmo povo que no Salmo 137 ansiava e em Jeremias 42 foram tentados a ir para o Egito. Você percebe então, meus irmãos, já a primeira lição ela está de forma bem clara trazida por todo o contexto dessas questões. Quando Deus traz juízo e disciplina para o seu povo na questão do exílio, principalmente babilônico aqui, você percebe que o povo fica perdido. Eles são forçados a viver sob condições de falta de iniciativa, falta de liderança que pudesse ser confiável através da voz de Deus, por exemplo. Eles são levados a não ter mais líderes oficialmente instituídos, mas de alguma forma perdidos no meio desse caos. Uns ainda lamentam, lembram-se de Jerusalém, outros, como nós vimos, que ficaram em Judá, eles são tentados a ir para o Egito achar proteção, e outros que estão lá no meio da Babilônia também são, de alguma forma, tentados a, de alguma maneira, colocar Deus contra a parede. Essa talvez seja a grande questão desse texto. Ele vai demonstrar que homens que, na verdade, de forma insincera, serviam, reconheciam em Yahvé o seu Deus, eles tentam de alguma forma, mesmo cheio de pecados e principalmente pecado da idolatria, eles tentam colocar Deus contra a parede, eles tentam de alguma maneira obter uma resposta de Deus que não é obter uma resposta em submissão, humildade, arrependimento, mas é obter uma resposta como se, assim, Senhor, se o Senhor não responder isso que a gente está querendo, se o Senhor não vir ao nosso encontro através do profeta, a gente busca outro Deus. É mais ou menos assim que parece que se apresenta esse cenário. Então, ele começa aqui no capítulo 14, falando a Ezequiel. Então, vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é que nessa época em que eles estavam lá na Babilônia, obviamente, o rei estava ou preso ou morto, a realeza toda desfacelada, e os anciãos de Israel sempre tiveram um papel proeminente no meio do povo. Eram considerados os conselheiros. É a mesma raiz da onde nós tiramos, por exemplo, a palavra presbítero no Novo Testamento, que é o ancião de Israel no Antigo Testamento. Então, eles são a liderança constituída por Deus que está lá e que deve, de alguma forma, tomar as rédeas para guiar o povo. Só que a figura que Ezequiel usa e as palavras que ele usa aqui para dizer que os anciãos vieram até ele e sentaram-se para consultá-lo, é uma palavra de quem está buscando resposta, mas não é interessante, né? A raiz da palavra não é uma raiz que demonstra que eles fazem isso em submissão. É uma raiz que demonstra que eles estão forçando uma situação. Olha só que coisa. A raiz dessas palavras aqui no hebraico, principalmente do verbo assentar-se diante de alguém, é uma raiz que faz com que nós entendamos que eles não estão humildemente assentando-se para ouvir a voz de Deus. Não. Eles estão assentando-se para fazer demandas. É diferente de você, no Salmo 23, observar que nós nos assentamos na mesma mesa que o pastor rei nos concede. É a palavra diferente. A palavra aqui, essa raiz, é uma palavra de que alguém está assentando, mas não está
fazendo isso de forma submissa. Interessante essas coisas, né? E aí então veio a palavra do Senhor dizendo, veio a palavra a Ezequiel, ao profeta. Então, interessante que parece que na narrativa do texto aqui, Deus não permite nem que eles façam qualquer tipo de pergunta. Parece que Ezequiel estava ou na sua casa ou em algum lugar, provavelmente na sua casa, né? Que morava junto ao rio Quebar ali. Provavelmente ele estava lá e esses anciãos chegam em sua casa e, óbvio, Ezequiel é um profeta e ele também exerce algum tipo de sacerdócio no meio do povo. Ele, com certeza, tinha costume de receber pessoas na sua casa, tinha costume de receber pessoas procurando orientação ou, de alguma forma, receber pessoas para poder orar com elas, para poder buscar ao Senhor junto com elas. E esses anciãos chegam agora e apresentam-se diante dele e é meio que como se o colocasse contra a parede. Meio que, olha, senta aí, Ezequiel, vamos ouvir Deus falar com a gente. Senta aí que a gente tem algumas coisas para perguntar. Mais ou menos essa é a ideia, tá? E antes de eles perguntarem, ou antes de eles articularem alguma coisa com Ezequiel, Deus já, de alguma forma, fala com Ezequiel. Deus já se revela a ele, trazendo uma resposta. Então, eles se assentaram, veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei eles me interrogarem? Algumas marcações importantes. Nós sempre temos falado de marcações no texto, né? Interessante que esses homens, eles se assentam com ídolos levantados no coração. Olha só essas coisas, né? Embora assentar-se parece ser uma atitude humilde de alguém que vai ouvir, nesse caso, não é o caso com esses homens. Esses homens se assentam altivamente perante Ezequiel. Parece que eles verdadeiramente querem colocar Deus contra a parede. É como se eles dissessem, profeta, senta aí que agora a gente precisa de resposta e Deus vai ter que falar alguma coisa. E Deus se antecipa para Ezequiel e fala, você acha que eu vou permitir ser interrogado por esses homens? Mas qual que era o grande problema? O grande problema é que esses homens eles estavam com ídolos no coração. Havia uma idolatria subliminar. Havia uma idolatria escondida dos olhos dos homens, mas nunca escondida de Deus. Então, nós até podemos imaginar que esses homens estavam indo até Ezequiel como uma demanda religiosa, como algo que eles estavam articulando entre eles para poder saber o que Yahvé, o que Deus pensava, o que Deus gostaria que fosse feito, ou o que Deus queria que fosse feito. Mas eles não fariam isso em humildade. Mais uma vez, nós vemos o povo se achegando até o profeta. A gente acompanhou o caso de Jeremias, foi a mesma coisa. O povo se achegando até o profeta e não querendo ouvir o que Deus tinha para dizer, mas simplesmente querendo receber o que eles mesmos gostariam. Não qualquer palavra que Deus traria. Não, o que eles gostariam. E nesse caso, pessoas com ídolos no coração, tropeço para iniquidade que sempre tem eles diante de si. Não era algo novo, não era algo que estava acontecendo naquele momento. Isso é importante de você e eu reconhecermos, que essa idolatria específica desses anciãos acompanhava essas pessoas desde Judá. Tanto que no capítulo 8, se você depois puder ler, leia o capítulo 8 de Ezequiel, que você vai perceber que tem sentença contra os anciãos, mas simbolicamente Deus mandando que Ezequiel profetize contra os montes, profetize contra os altos, porque é lá que ficava o lugar da idolatria. O que eu depreendo do que está acontecendo aqui, e eu creio que é possível de fazer isso, é que esses homens vão consultar Yahvé, mas eles vão consultar já servindo outros deuses, como se eles dissessem assim, olha, a gente vai lá perguntar,
Se a resposta não for boa, aí eu vou abandonar de vez. Aí eu vou correr para Marduk, por exemplo, que é um deus da Babilônia. Aí eu vou de vez correr para outra divindade. Aí eu vou assim, eu não quero saber. O que eu quero é uma resposta do que eu quero ouvir, do que eu gostaria de ouvir. A ideia parece ser essa. Por isso que é colocar Deus contra a parede. Eles, cheios de ídolos, vão até o profeta, mas eles não querem ouvir a voz de Deus porque eles não servem a Deus. Eles secretamente mantêm ídolos em seus corações que são verdadeiramente os seus senhores. Aqui o texto não especifica quem são esses ídolos, quais são eles, mas o contexto dentro da Babilônia nos dá indicações dos deuses da Babilônia, dos próprios deuses dos caldeus, né? Que de alguma forma ofereciam algum tipo de recompensa para aqueles que buscassem a sua face, a sua presença. E lembre-se, irmãos, Yahvé, você lembra que o povo que ficou em Judá teve a tentação de fugir para o Egito exatamente porque não, entre aspas, não estava encontrando proteção em Deus? Aqui não muda muito a situação. Provavelmente esses anciãos, eles estão frustrados com o plano de Deus para eles. Por quê? Porque eles estão sendo tentados a servirem outros deuses que, teoricamente, oferecem coisas melhores, que oferecem possibilidades maiores, que não oferece um exílio, não oferece uma derrota avassaladora contra a Babilônia. Então, para aqueles homens ali, era tentador se render aos deuses da Babilônia como uma disputa entre o Deus de Israel que perdeu e os deuses da Babilônia que ganharam. E aí parece que eles vão se assentar agora na presença de Ezequiel para trazer essas demandas, para consultar Ezequiel para dizer, olha, o que Deus tem a nos oferecer? O que Deus vai fazer por nós? Porque se ele não fizer, tem outros deuses que estão dispostos a fazer. Tem outros deuses que provavelmente vão suprir o nosso anseio de alguma coisa que eles estavam querendo ou precisando. E aí então, versículo 4 diz, Deus não se permite nem ser interrogado, e o versículo 4 diz, portanto fala com eles e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a sua iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, a primeira resposta é essa. Ele primeiro fala com o profeta, esse primeiro versículo 3, Deus não diz que era para ele dizer para os homens, ele só diz ao profeta, olha, quem que eles pensam que são para me interrogarem? Agora você diz para eles, vocês estão vindo até aqui cheio de ídolos no coração e vocês acham que vai ser assim? Vocês acham que não vai acontecer nada com vocês? Muito pelo contrário, qualquer homem da casa de Israel que levantar os ídolos dentro do seu coração e tentar o tropeço para a iniquidade e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. O significado de coração na Escritura, ele é muito mais abrangente do que simplesmente um órgão que bombeia sangue, né? O significado de coração na literatura judaica, na palavra de Deus, é o significado da inteireza do homem, de como ele é, como sua parte imaterial, que às vezes é descrita como alma, às vezes pode ser descrita como espírito, que às vezes pode ser descrito como força, como mente. Todas essas têm nuances que vão trazer uma gama de significados, mas que no fundo revelam essa parte imaterial do homem. É o homem quem ele é de fato por dentro, vamos dizer assim. Então o coração na Escritura remonta a esse tipo de questão. E Deus, ele é sempre um Deus que revela-se dizendo que ele não olha para as aparências simplesmente. É o caso de 1 Samuel, quando Samuel vai à casa de Jessé e encontra Davi, encontra os irmãos de Davi,
E lá, então, ele diz que não olha para a aparência, como os homens olham só para a aparência. Ele não, ele vê o coração. Então, a ideia aqui que Ezequiel está querendo levar para esses homens é que eles têm uma idolatria que está no submundo, que está, de alguma forma, submersa no coração dessas pessoas. Não é uma idolatria explícita, e isso é interessante porque havia idólatras no meio do povo de Deus que buscavam os altos, buscavam literalmente os deuses pagãos de forma explícita. Como lá em Isaías é dito, no primeiro capítulo de Isaías é dito, que eles buscavam deuses de forma explícita e também buscavam a Yahvé. Aqui não parece ser o caso. Aqui parece ser alguma coisa que eles estão simplesmente ruminando, que eles têm dentro deles e que aparentemente eles servem ao Deus de Israel, mas que na verdade não. Na verdade, eles servem outros deuses. Mas essa atitude revela, essa atitude de eles chegarem e colocarem Deus contra a parede, nesse sentido, revela que eles verdadeiramente estão servindo outros deuses e não o Deus de Israel. Revela que eles têm ídolos escondidos. E Deus diz, eu não serei interrogado por vocês. Aqui já vem, meus queridos irmãos, então outra lição. O fato de que nós podemos fazer parte do povo de Deus, teoricamente, ou sermos filiados a uma igreja que serve a Deus, ou que nominalmente tem o nome de cristã, evangélica, não sei, alguma coisa assim, mas o nosso coração está cheio de ídolos. E nós nos pegamos servindo a Deus, entre aspas, quando na verdade estamos servindo a esses ídolos. E nós só somos confrontados quando os momentos de crise aparecem e Deus então expõe a idolatria do nosso coração. Ele revela, que é o caso que está acontecendo aqui. Esses homens tinham esses ídolos guardados em seus corações, servindo esses deuses, mas no momento de crise, no momento em que Deus parece que vira o mundo deles de ponta cabeça, é o momento em que esses deuses são revelados. Porque a primeira coisa que eles fazem aqui com o profeta parece querer colocar Deus contra a parede. Querido irmão, se tem uma coisa que esses momentos de crise revelam, é o coração das pessoas. Mas principalmente revela o nosso próprio coração. Isso é claro, é límpido, é transparente. Você pode perceber isso em vários estratos sociais. Você pode perceber isso desde os nossos governantes, que muitas vezes se encontram mais perdidos do que qualquer outra coisa. Você pode perceber isso desde de uma reportagem, de um jornal mal intencionado, até mesmo nas nossas próprias vidas, no relacionamento que temos dentro da nossa casa. Eu fico imaginando que pessoas que supostamente servem a Deus, quando chega nesses momentos de mostrar que serve a Deus e de aguentar o tranco, é aí que elas verdadeiramente caem. É nesse momento que nós mostramos quem somos de fato. Se nós servimos de fato a Deus, ou se servir a Deus é só um nome bonito que a gente dá para, na verdade, servir os ídolos do nosso coração. E Deus, o castigo final para esse tipo de coisa, ele vai colocar aqui que é eliminar do povo. É eliminar, porque ele tem que purificar o seu povo. Então, ele continua dizendo, 6, portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, convertei-vos, apartai-vos dos vossos ídolos e dai as costas a todas as vossas abominações. A palavra de juízo na Escritura, ela sempre vem junto com a palavra da graça e da misericórdia. Deus nunca lança um juízo para o seu povo para condená-lo. Simplesmente condená-lo. Não. Todo o intento divino é que as palavras de juízo e de julgamento reverta-se em conversão, reverta-se em arrependimento, reverta-se em abandono de pecado,
Reverta-se em fé e em esperança no Deus verdadeiro. Então, antes de achar que Deus ele está dando sentenças que vão, na verdade, só humilhar ainda mais o povo, ou que vão afastar esse povo ainda mais dele, porque ele já deu a disciplina dos caldeus e da Babilônia vindo, agora tem mais essa de nós estarmos aqui e esse Deus não querer responder o que a gente está perguntando, ou não querer até algum tipo de encontro conosco. Muito pelo contrário, Deus sempre se mostrou favorável e sempre disse que essas interações históricas que ele tem com o povo é para que o povo se arrependa, é para que o povo se converta, para que o povo volte-se a ele. Essa é a ideia principal. E nós estamos falando aqui do povo de Deus, irmãos. Nós estamos falando aqui que Deus está lançando, aqui ainda não, uma sentença contra a Babilônia, que daí então os caldeus vão se converter. Não é o caso de Jonas, que vai até Nínive, e então Nínive agora se converte, se arrepende, porque Jonas fez uma pregação e Deus é misericordioso e as pessoas se arrependem. Não é o caso de Nínive, não é o caso da Babilônia, é o caso aqui de Judá, povo de Israel, que é como ele chama aqui. Mas que, de alguma forma, é nominalmente Israel. De alguma maneira, dentro da economia da aliança, eles fazem parte do povo pactual, mas eles não são parte espiritual do povo pactual. E o Novo Testamento revela que isso era possível no Antigo Testamento e também no Novo. De pessoas que fazem parte da igreja, e muitas parábolas contam a respeito disso, mas elas não verdadeiramente receberam o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador pela fé, arrependimento, todas essas questões. Mas elas se dizem parte do povo de Deus, dizem que amam a Deus e que querem obedecê-lo, quando na verdade elas têm os seus ídolos nos seus corações e elas só querem colocar Deus contra a parede no momento de crise. Essa que é a grande questão. E aí então Deus fala assim, convertei-vos, 7, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que moram em Israel que se alienar de mim e levantar os seus ídolos dentro do seu coração e tiver tal tropeço para a iniquidade e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. Voltarei o rosto contra tal homem e o farei sinal e provérbio, e eliminá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, aqui tem uma outra parte da resposta dizendo que se essas pessoas fossem consultar um profeta verdadeiro, como no caso de Ezequiel, que era um profeta verdadeiro do Senhor, que traria sempre a palavra do Senhor ao povo, só que eles fossem fazer isso de uma forma idólatra, eles fossem fazer isso, na verdade, sem querer buscar de fato a Deus, sem querer submeter-se à vontade de Deus, se eles fossem fazer isso para colocar Deus contra a parede, que é o que eu estou dando de nome aqui para essa atitude, Deus disse que entraria em juízo e julgamento contra essa pessoa. E ele diz, olha, a ideia é que eu vou eliminar essa pessoa do meu povo. Fazer sinal e provérbio é a ideia de humilhação pública. Provavelmente alguns comentaristas dizem que é possível que aqui no caso houvesse uma deserção pública de Israel, como se de alguma forma o profeta ou até a classe sacerdotal excluísse essas pessoas do convívio, do culto, das coisas de Israel, dizendo, olha, vocês não fazem parte do povo de Deus. Mas outros autores creem que o fato de eliminar do povo está muito atrelado à ideia de apedrejamento, que era comum naquela época. Era comum pessoas pagarem com a própria vida a idolatria que estavam cometendo. Então, essas duas linhas, de alguma maneira, revelam que Deus ele lançaria julgamento e juízo contra esses idólatras que se levantassem para consultar ao Senhor através do verdadeiro profeta. Mas era possível que pessoas fossem consultar falsos profetas naquela época. 9. Se o profeta for enganado e falar alguma coisa, fui eu, o Senhor, que enganei esse profeta. Estenderei a mão contra ele e o eliminarei do meio do meu povo de Israel. Ambos levarão sobre si a sua iniquidade.
A iniquidade daquele que consulta será como a iniquidade do profeta. Talvez agora você tenha ficado um pouco chocado e você percebeu que textos do exílio são textos chocantes, como o Salmo 137 que nós lemos e meditamos na semana passada. Aqui Deus explicitamente está dizendo que se alguém fosse consultar um profeta, que esse profeta fosse enganar essas pessoas, Deus mesmo assume a responsabilidade, ou ele mesmo diz que ele estaria por trás dessas coisas. Mas veja, por que o profeta que eu estou chamando de falso profeta? Porque o profeta tem culpa no engano. A iniquidade do profeta é enganar de acordo com o engano do coração do outro. Entende? A ideia aqui não é que essa pessoa, esse profeta, se levantou para ser oráculo de Deus. Não. Ele foi levantado para simplesmente corresponder a um anseio do pecado do outro. Só que Deus diz assim, até esse profeta aí, sou eu que estou controlando. Sou eu que soberanamente estou administrando todas essas coisas. Mas ele vai pagar pelo pecado dele, assim como o povo vai pagar pelo seu. Nós já vimos isso um pouquinho nos estudos que falamos um pouco sobre soberania de Deus e responsabilidade humana. Nós passamos alguns meses estudando isso. Não é um tema fácil, também não é um tema que numa pregação como essa tem como explicar assim de forma simples, mas o fato é que Deus dirige soberanamente todas as coisas e a responsabilidade e liberdade dos homens nunca é tirada ou violada. Muito pelo contrário, ela é estabelecida através dessa soberania. Os homens, então, responsáveis e livres, eles fazem aquilo que está de acordo com o seu próprio coração. Tanto quem consulta como quem é consultado. Olha só que coisa. Mas Deus diz, sou eu que soberanamente estou atrás disso tudo. Mas por quê? Porque ele já havia dado ali em cima a sentença. Eu quero pegar Israel no seu coração. Eu quero saber quem de fato aqui me serve. Quem de fato aqui me tem como Deus no seu próprio coração. Porque quando pessoas que têm ídolos em seus corações buscam profetas, e o profeta é favorável a essas pessoas, é óbvio, esse profeta, na verdade, se mostra o quê? Se mostra um servo dos mesmos ídolos. Essa que é a grande questão. E, meu querido irmão, como é fácil nós reconhecermos falsos profetas, embora aqueles que têm ídolos no coração não conseguem. O próprio profeta também, às vezes, não está lá pela verdade de Deus. Ele está lá para dizer o que as pessoas querem ouvir, o que o espírito da época quer que as pessoas ouçam. E esse profeta é chamado aqui de um profeta transgressor. Por isso que eu estou dando o nome de falso profeta. É um profeta que, na verdade, ele engana segundo o engano que as pessoas querem ter. Então, são enganados e enganadores que se abraçam. E Deus diz, a iniquidade de um é igual à iniquidade do outro. Não há diferença nessa questão. Os dois serão punidos. Os dois precisam ser eliminados do meio do povo. 11. Para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão meu povo, e eu serei o seu Deus. Aquela promessa que foi feita de arrependimento, conversão, concretizando-se no meio do povo, revelaria quem de fato era o próprio povo de Deus, quem de fato era por direito o povo de Deus. Mas no meio do povo havia pessoas que levantavam os ídolos do seu coração, serviam outros deuses e queriam colocar Deus contra a parede, ao mesmo tempo que havia pessoas que buscavam profetas que também tinham práticas idólatras ou que também tinham ídolos dentro dos seus corações. E isso casava uma coisa com a outra. Mas o que Deus diz? Eu estou atento a tudo isso.
Não pensa que essas coisas vão passar incólumes. Não pensa que isso vai ficar desse jeito. Não pensa que meu povo vai ser enganado e vai estar tudo bem. Não. Porque o meu povo vive pela minha palavra. Essa que é a grande questão, essa que é a grande verdade. O povo de Deus vive pela palavra de Deus. Mas aqueles que têm ídolos em seus corações, eles vivem de outras coisas. Eles vivem de outra palavra, que não é a palavra de Deus. Mas que existem falsos profetas que estão dispostos a falar. Falsos profetas que estão dispostos a servir essas pessoas e esses ídolos. Porque também têm os mesmos ídolos nos seus corações. E aqui o Senhor Deus termina dizendo, então, que Ele faz tudo isso para que haja uma limpa no meio do povo, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Então diz o Senhor Deus, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Quando nós olhamos para essas questões, nós somos levados a algumas lições muito preciosas. Uma delas é o momento de crise que nós estamos vivendo tem revelado que você serve sinceramente a Deus, que você o ama e que você deseja verdadeiramente obedecê-lo e submeter-se à sua palavra, ou tem revelado que você, na verdade, serve a ídolos e agora, no momento de crise, eles estão sendo revelados? Às vezes, meus irmãos, servir a Deus é só um pretexto na nossa vida. E isso que é a tristeza. Porque, na verdade, nós servimos ao dinheiro, nós servimos à fama, nós servimos ao trabalho, nós servimos as pessoas que mais amamos como ídolos, não dentro da estrutura de primeiro servir a Deus, para que então isso molde o nosso serviço às outras pessoas. Existem vários ídolos na nossa época que estão sendo colocados contra a parede nesse momento de crise. Às vezes nós servimos a Deus por pretexto porque nós temos uma boa saúde, gozamos de uma boa condição financeira, ou porque nós temos algum prestígio, ou porque nós temos alguma tradição nisso, aprendemos assim. E esses momentos de crise revelam que verdadeiramente servir a Deus não é o nosso foco. Não é o que nós queremos, porque agora eles começam a cair. Deus começa a descortinar o nosso coração e mostrar que no meio de toda essa crise nós amamos de verdade o dinheiro. Nós amamos de verdade outra coisa que não é o Senhor Deus, ou que não é Ele em primeiro lugar. Então, esses momentos de crise servem para revelar quem de fato nós somos. Se idólatras que simplesmente nos achegamos a Deus, às vezes com demandas, às vezes falsamente, ou se nós somos do povo de Deus, que fazemos parte dessa aliança com o sentido de submeter-nos à sua vontade e à sua revelação, e também tendo a esperança de que esse momento de crise nos aproxima dele, não nos afasta. Como ele mesmo disse, olha, qualquer homem que se alienar de mim, ele está falando para pessoas que estavam no exílio. Nós, nos momentos de crise, não podemos nos alienar de Deus, porque senão estaremos revelando que servimos a ídolos. Esse é o momento de nós nos aproximarmos de Deus. Esse é o momento de nós demonstrarmos que servimos a Deus, que temos nele tudo o que nós precisamos, que temos nele toda a confiança. E ele garante que essas pessoas são parte do seu povo. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Momentos de crise faz com que nós nos questionemos, mas também faz com que seja eliminado do meio de nós pessoas que só servem a Deus por pretexto. Pessoas que só servem a Deus por fora, mas que o coração está cheio de ídolos. São nesses momentos que isso é revelado. O momento vai ser revelado quando nós, pela graça de Deus, pudermos nos reunir novamente, porque o exílio espera que ele acabe. O exílio aguarda a restauração. Nós esperamos o momento em que seremos ali retornados aos nossos lugares, se Deus quiser.
mas se para você vai fazer sentido retornar ou se não. Se você ama mais a Babilônia mesmo. Se para você servir a Marduk está melhor. Não faz falta. Por quê? Porque era um serviço de pretexto. É esse momento de crise que vai revelar isso. Se você vai amar estar nos átrios do Senhor, o adorando na sua presença como parte do seu povo, ou não. Mas quando eu olho para esse texto, eu também vejo que qualquer desvio de idolatria tem que ser punido com a morte e a exclusão do povo de Deus. Qualquer pessoa que viver dessa forma. E aí, então, quando eu olho para a minha vida, eu percebo que, por vezes, eu fui tentado a não adorar a Deus como Ele deve ser adorado. Eu, por muitos e muitos casos, em muitas e muitas vezes, fui tentado a adorar mais a mim mesmo, a adorar mais o meu prestígio, a adorar mais o meu dinheiro, a adorar mais qualquer coisa que eu tenha do que a Deus em primeiro lugar. E isso me desqualifica a fazer parte do povo de Deus. Então, nós precisamos de alguém que tenha servido a Deus de todo o coração. Nós precisamos de alguém que tenha se dedicado integralmente ao Senhor e nunca tenha se desviado. Nunca tenha adorado outros deuses. Nós precisamos de alguém que nos faz ser povo de Deus. E só essa pessoa é Cristo. Não há outro. Só o Senhor Jesus Cristo e o pacto que temos nele é capaz de nos tornar povo de Deus. É nos capaz de receber essa promessa de que nós seremos o seu povo e ele será o nosso Deus. É capaz de receber essa promessa para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem mais se contamine com todas as suas transgressões. Nós precisamos de alguém incontaminado. Nós precisamos que alguém nos represente para que, representados por ele, sigamos o caminho da desintoxicação idólatra. Seguindo somente um Senhor. Servindo somente um Salvador. O que esse texto nos revela, meus queridos irmãos, é que só através de Cristo podemos fazer parte do povo de Deus. Porque Deus elimina do meio do seu povo os idólatras. E todos nós temos tentações de idolatrarmos algo ou alguém. Mas todos nós somos chamados a servir o Deus único e verdadeiro. E só podemos fazer isso e sermos limpos das nossas idolatrias através daquele que nunca caiu, através daquele que nunca foi contaminado com idolatria alguma. Para que agora ele nos ensine, para que ele mesmo nos limpe, para que ele mesmo nos aponte o caminho da sua palavra, para não sermos enganados, para que o nosso coração não se compraza com um engano. Porque nós amamos a Deus, e porque amamos a Deus, amamos a verdade, amamos a sua palavra. Mas quando nós somos confrontados com o engano, pode ser que um coração enganado aceite uma mensagem de engano e vice-versa. Então, somente Deus, através de Cristo e da sua palavra, nos mantém e nos faz parte do seu povo. Que nesse período você relembre disso e que você verdadeiramente não sirva a Deus por pretexto, não sirva a Deus cheio de ídolos no coração. Ele vai te eliminar do povo dele. Você não vai fazer parte, a não ser que você se converta, se arrependa e se afaste dessa idolatria para se aproximar de Deus em Cristo Jesus. Aí então você fará parte do seu povo e será livre das suas idolatrias. Esperamos um dia que as idolatrias não serão nem mais tentações para nós. Nós serviremos perfeitamente ao único Deus verdadeiro. Nós não seremos mais enganados, não fará parte mais da nossa realidade. Mas até lá, nós precisamos, por enquanto,
aprender a confiar em Cristo Jesus e a viver de acordo com a sua palavra. Deus assim nos abençoe. Amém. Gostaria de fazer uma oração final e depois impetrar a bênção. Senhor, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá condições de nós estarmos aqui ouvindo a sua palavra. Muito obrigado porque em outros tempos, provavelmente, nem isso nós conseguiríamos fazer. Mas agora nós te pedimos, ó Pai, que em Cristo façamos parte do seu povo, tendo o nosso coração convertido, arrependido, nos afastando da nossa idolatria para servir ao único Deus verdadeiro. Ajuda-nos, ó Pai. É isso que nós precisamos, que esse momento de crise revele que nós servimos somente a Ti e que esses ídolos não fazem parte da nossa vida. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Recebam a bênção. Que o soberano Pai que nos elegeu, seu amado Filho que nos resgatou e o Santo Espírito que nos regenerou estejam conosco para a glória do seu nome, a expansão do seu reino e a edificação da sua igreja, hoje e sempre. Amém. Deus os abençoe.